amigos, que Jesus nos ampare, que permita que os bons espíritos nos auxiliem, nos amparem para o estudo da noite, que é sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Isso está no capítulo 5 de Mateus. E nós pretendemos adicionar também o capítulo 13. Eu achei aqui em cima da mesa uma página de Emmanuel, que está no livro Nós, psicografado por Chico Xavier. Então, só para criar o nosso ambiente de estudo, eu vou ler essa página. Procuras paz, obterás semelhante bênção, não retendo excessos de recursos amoedados sem utilidade, não fugindo às obrigações com as quais te comprometes, não cultivando rebeldia, menosprezando o trabalho que te sustenta, não mergulhando os próprios sentimentos em paixões desenfreadas, não com a indiferença pelas necessidades e provações dos companheiros da caminhada humana, aos quais a própria vida te pede considerar e auxiliar. A paz virá a teu encontro e residirá contigo, sempre que te mantenhas na consciência tranquila, sobre os alicerces do teu próprio dever, retamente cumprido. Emmanuel. Meus amigos, este capítulo do Evangelho, em que Jesus nos recomenda sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Mais uma vez, nós esbarramos na questão da literalidade. Será que Jesus quereria dizer que fôssemos exatamente perfeitos como Deus? Deus é a perfeição infinita, é a suprema perfeição. Então sempre esbarramos no problema da literalidade dos textos do Evangelho. Então é necessário tirarmos o véu da letra. E mais uma vez, Jesus, na sua sabedoria, nos traz uma recomendação muito interessante. Que outro modelo poderia ele, Cristo, nos apresentar para ser uma meta definitiva, senão Deus? O próprio Jesus não disse que seja eu o vosso modelo. O modelo é o Pai que está nos céus. Então ele traçou para nós uma meta ad eternum, para gastar o latim. Então, em toda a nossa eternidade futura, nós devemos buscar sempre a Deus. E há aquela outra passagem: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então sempre o Cristo coloca Deus como o nosso alvo, a nossa meta. Então nós deveremos perseguir essa meta, esse objetivo, para todo sempre. São as eternas e inesquecíveis lições do Evangelho. Vejam bem, amigos, naturalmente que nós vamos sempre esbarrar ou atingir a uma perfeição relativa ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento espiritual.
Nunca a perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta é Deus, que é a nossa meta, é o nosso objetivo. E Jesus nos traçou com muita clareza: amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nisso se resume toda a lei e os profetas. Então, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, então os profetas e as leis dos profetas antigos ficam por aí substituídas. Então, meus amigos, Jesus foi muito claro ao nos fazer uma série de outras observações. Como é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? É perdoando, é compreendendo, é amando, é orando pelos que nos perseguem, caluniam e vai por aí afora. O oposto daqueles princípios arcaicos que carregamos conosco dos tempos da animalidade, que eram hábitos plausíveis, corretos ao tempo da animalidade. A gente olha o leão na savana africana atacando os outros animais. Puxa, chocante, né? Mas ele não faz aquilo por mal. E um bando de leões não destrói uma quantidade de milhões de quinus na savana africana. Morre muito mais quinus por leis naturais do que atacados pelos leões. E os leões alimentaram-se, eles param. Eles são disciplinados. Eles não matam, não caçam mais do que o necessário. O homem faz isso. Mata por prazer. Num passado mais ou menos remoto, nós fazíamos um trabalho na penitenciária, éramos monitores da penitenciária, voluntários. Né? Tínhamos um grupo de companheiros que fazia esse trabalho. E na penitenciária eu conheci um preso que ele escreveu no braço assim: mato por prazer. Uma tatuagem. Fantástico. O homem faz isso. Os animais não fazem. Eles seguem o seu instinto. O instinto é uma segunda inteligência automática. O animal não pensa. Então Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, dá a ele o instinto e ele funciona com perfeição pelas leis do instinto. Nos diz o capítulo, ele nos fala, nos traz um pensamento, uma frase assim, para a gente pensar a vida inteira sobre ela. Diz essa frase o seguinte: o egoísmo é o pai de todos os vícios. E o egoísmo tem um filho diletíssimo, que se chama orgulho. Então, egoísmo mais orgulho é o grande flagelo da nossa humanidade. Esse trabalho, hoje estamos nos lembrando dos trabalhos de penitenciária do nosso passado como espíritas. Tínhamos um grupo, eu nunca vou esquecer uma ocorrência interessante. Conversávamos nós do grupo com um presidiário, condenado lá há muitos anos de prisão. E ele começou, por conta própria, a explicar por que estava preso. Ele contou que a família dele, ao lado, tinha uma outra família, e às vezes os vizinhos não se entendem. Naturalmente, vocês nunca viram isso, um fato apenas da história, né? Vizinho que não se dá, isso não existe. Então, um belo dia, começaram as comadres a brigar, né? Começava aquela xingação, festejando o Dia das Mães, né?
E aí o vizinho saiu lá de dentro e disse à esposa desse presidiário uma coisa muito ofensiva. E segundo ele sentiu o sangue ferver, ele feriu o meu orgulho. Então ele foi lá na cozinha, pegou um facão, uma faca de churrasco, deu a volta por trás da casa e matou o marido da dama, da vizinha. Deu não sei quantas facadas. Fugiu, depois a polícia capturou, ele foi preso, julgado, condenado, estava lá no presídio. Aí tinha no nosso grupo uma senhora bem idosa, né? Ela falou, pois é, o senhor está vendo? O senhor precisa ler o Evangelho. Porque o senhor está aqui, não porque o senhor matou o seu vizinho. O senhor está aqui porque o senhor é orgulhoso. Se o senhor não fosse orgulhoso, o senhor teria contemporizado, não teria se ofendido ao ponto de tirar a vida do seu semelhante. Eu digo, puxa vida, que lição a velhinha nos deu naquele dia. E ao moço também. Então, quando o Evangelho nos diz que o egoísmo é o pai de todos os vícios e tem o orgulho como seu filho dileto, o Evangelho tem uma razão enorme. Vejam, amigos, nós olhamos a nossa sociedade, nós estamos vivendo uma época, não podemos mais andar na rua. Uma mulher não pode dirigir um carro sozinha à noite, sob risco terrível. Porque uma mulher sozinha dirigindo um carro à noite é um convite ao banditismo. Dizemos isso com um grande pesar. Não devia ser assim. Agora, por que esses indivíduos agem assim? Por egoísmo. A droga é o flagelo da nossa sociedade. Não há problema mais grave na nossa sociedade hoje que não sejam as drogas, que se disseminaram de tal forma que saiu do controle. As autoridades conseguem uma tentativa de minimizar o problema, mas ele é devastador, especialmente a juventude. Por quê? Pelo egoísmo. O bandido assalta por egoísmo. Então o Evangelho tem toda a razão quando diz que o egoísmo é o pai de todos os vícios. Se nós combatermos esses dois flagelos do nosso mundo atual, que é o egoísmo e o orgulho, nós estaremos trabalhando pela melhoria da humanidade. É a nossa melhoria. É fácil? Não. É difícil? Sim, mas possível. Jesus não nos daria conselhos inexequíveis, com certeza. Nos fala o capítulo ainda a respeito do homem de bem. É um capítulo, um estudo muito interessante, que ele vai nos levando a um certo epílogo muito educativo para os nossos espíritos. O homem de bem, o que é o homem de bem? É aquela pessoa correta, cumpridora dos seus deveres, respeitadora dos direitos alheios, que todos os dias pergunta a si mesmo, será que eu fiz tudo aquilo que podia fazer de bem, de bom? Não guarda mágoa de ninguém, não imprime vingança contra quem quer que seja, e vai por aí. Este é um homem de bem. Aí o Evangelho dos Espíritos, através daqueles médiuns extraordinários, quem estudou a Revista Espírita, conhece os médiuns que trabalhavam com Allan Kardec na Sociedade Espírita de Paris, que registraram esses pensamentos dos imortais. Desses espíritos esclarecidos, que nós conseguimos sentir a presença
mas não conseguimos observá-los. Eles param em estágios vibratórios que estão além da nossa percepção. Então, eles listam todos os valores do homem de bem. Mas todos nós já conhecemos pessoas de bem, até materialistas. E nós admiramos muito, por exemplo, a caridade feita por um agnóstico, por uma pessoa descrente, muito louvável. Porque nós que estudamos o Evangelho, fazemos boas coisas porque lemos do Evangelho. Agora, não é assim digno de aplauso, bem feito por uma pessoa que não crê em absolutamente nada? Essa pessoa muito honesta, merece o nosso aplauso. Conheci um cavalheiro que era um materialista convicto, mas era uma pessoa sensível. Tivesse você um problema e a ele levasse, ele arregaçava as mangas para lhe ajudar. E aí é que nós precisamos fazer cair a nossa carapuça, não é isso? Nunca esqueço uma frase de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi condenado e Saulo, na época, Paulo depois da estrada de Damasco, ele deixou o nome judaico, Saulo de Tarso, para adotar o nome romano, porque ele era romano também. Ele tinha pátria romana, entre aspas, o green card da época. Ele era cidadão romano. Mas na estrada de Damasco ele viu Jesus, meus amigos. Que foi que Jesus disse a Saulo na época: Saulo, Saulo, por que me persegues? A gente fica assim, arrepiado em lembrar desta cena. E Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele sofreu uma perseguição feroz de Saulo de Tarso, porque Saulo era de Tarso, da cidade de Tarso. Então ele disse: Estevão, que criatura extraordinária esse Saulo de Tarso. Meus amigos, ele foi fantástico defendendo Moisés. Imaginem vocês o que ele não será quando conhecer Jesus. Meus amigos, a carapuça vem assim até o pescoço. Tem que fazer dois buraquinhos na carapuça para poder continuar enxergando. Né? Então, Estevão nos deu uma mensagem para nós não esquecermos nunca mais. E Paulo de Tarso se transformou, tornou-se um outro homem, porque viu Jesus, porque conheceu Jesus, porque se transformou, entrou em Damasco cego. Ele foi a Damasco procurar Ananias para levá-lo preso como uma escolta, para que Ananias fosse torturado e morto a pedradas como Estevão. E ele chegou cego. E quem curou Paulo de Tarso, senão Ananias? Foi lá, tocou em seus olhos, caíram algo como escamas. E Paulo de Tarso voltou a enxergar. Aquele Ananias que ele levaria para o suplício. Então, estas histórias de Paulo de Tarso, e a elas nos referimos a semana passada, porque Paulo de Tarso, quando chegava, ele ia aos mercados públicos das cidades, que nada sabiam do cristianismo, e subia num cesto, numa coisa qualquer, e quando Paulo falava, sob a inspiração de Estevão, que ele torturara, entregara o suplício até a morte, Estevão morreu a pedradas.
teve suas mãos, seus braços fraturados pelas pedras, e até a sua extinção como homem. Então, meus amigos, este é o homem de bem. Agora, e o que é o homem de bem? O que é o bom espírita? Boa pergunta, né? O que é o bom espírita? O bom espírita, ele, antes de mais nada, ele é o homem de bem. Só um detalhe, uma particularidade, um adjetivo: o espírita espiritualizado. Adiciona-se o adjetivo espiritualizado ao bom espírita, porque o espírita, o bom espírita, há de fazer tudo aquilo que faz o homem de bem, só que com o coração do céu. Nos referimos há pouco a um cavalheiro que era absolutamente materialista, convicto, mas era uma alma generosa. Este é um homem de bem. Mas ele não tinha ainda os valores espirituais. Não conhecia nada. E nós travamos assim terríveis batalhas. Imaginem vocês um homem culto, de cultura internacional, cavalheiro nascido na Rússia, criado na Alemanha, que absorveu toda a cultura europeia e era um agnóstico convicto e tinha argumentos duros de serem derrubados. Mas os espíritas possuem armas imbatíveis, conhecimentos insuperáveis para convencer os céticos, como fez Jesus com Saulo de Tarso à entrada da estrada de Damasco. Então, meus amigos, nos tornarmos espíritas, consideramos, sem muito arroubo de verbalidade, a nossa entrada na estrada de Damasco. Porque o homem de bem do mundo faz as coisas por sociedade. Nós fazemos por espiritualidade. O espírita herda todos aqueles grandes valores do homem de bem, mas coloca seus objetivos nas esferas da luz. Nós espíritas somos e devemos caminhar nesse mundo com os pés bem firmes no chão. É nosso dever cuidar das nossas responsabilidades, pagarmos os nossos impostos, é lei, devemos respeitar, cumprirmos com todas as nossas obrigações sociais, porque somos também cidadãos do mundo. O espírita é uma pessoa, acima de tudo, muito disciplinada, mas com uma disciplina espiritualizada. É essa espiritualização que faz a diferença no espírita. Nós temos os pés no chão, mas o nosso pensamento nas esferas da luz. Tudo o que fazemos com propósitos elevados. O espírita não é aquela pessoa da qual Deus tira todos os seus problemas e as suas lutas. Com certeza que não. Meu amigo, nós vimos nunca, séculos vivamos nesse mundo, não vamos esquecer uma frase dita por um cristão a entrar no circo romano. Mesmo os cristãos, os seus companheiros, nervosos, temerosos, que de longe ouviam os uivos dos leões, assusta. É o momento da batalha mais íntima do que física. Arrostar os leões no circo. Era uma palestra que
entrando no circo romano, e um dos cristãos disse para meus amigos, meus irmãos, o nosso sangue vai regar a areia do circo para que não falte o pão do Evangelho na mesa da posteridade. E nós quase tivemos assim uma síncope cardíaca ao ver aquela expressão de espiritualidade. Aqueles homens, mulheres, às vezes jovens, crianças, lançadas às feras, mas com destemor, com amor pela humanidade, pelos seus próprios algozes. E nós, espíritas, somos partidários do cristianismo redivivo. Nós somos os cristãos modernos. Ao enfrentar as nossas lutas, o circo hoje é o mundo. Os leões são os homens. Não podemos mais andar nas ruas à noite. É uma insegurança terrível. Uma moça diz, moço, pode levar tudo, mas não me mate, moço, porque eu tenho um filho de 4 anos que precisa de mim. O assaltante, depois de roubar, tu dá um tiro na cabeça da moça, friamente, secamente. Por que, meu Deus? Ó humanidade! Então, meus amigos, nós vivemos momentos difíceis que lembram mesmo aquele império romano, aquele circo romano. E se nós queremos vencer o nosso passado de culpas terríveis, abracemos agora com denodo a mensagem do Cristo. Jesus segue à frente deste movimento extraordinário que é a volta do Cristo. Fala-se tanto, supõe-se, e já ouvimos tantas vezes pessoas dizerem que a volta de Jesus, ele vai surgir no céu, cercado de anjos, e vai passar assim voando, assim, bem ao gosto de Spielberg. Meus amigos, a volta de Jesus é uma volta silenciosa. É através dos nossos corações, é através dos nossos gestos, das nossas palavras, dos nossos testemunhos. Esse capítulo que estudamos nessa noite fala sobre a parábola do semeador. Jesus era um contador de histórias, mas de histórias educativas. Aquele povo era tão simples, tão rústico, que não podia entender a mensagem do Evangelho como nós podemos hoje com as luzes da modernidade. Depois que os filólogos, os pensadores, os poetas, os escritores burilaram a língua e nos deixaram entendimentos elevados, podemos entender hoje a idiomática que ilustra os nossos dias. Então, meus amigos, Jesus falava àquele povo em parábolas. A parábola é uma história com um cunho moral, um ensinamento superior. Diz Mateus, no capítulo 13, que Jesus deixou a casa de Simão Pedro, que era um pescador, era o mar da Galileia. E caminhando pela praia, eis que ele é cercado de uma grande multidão. Meus amigos, éramos nós que estávamos lá. Só que naquela época, nós buscávamos Jesus não pela sua excelsitude, pela sua expressão cósmica de espírito superior, mas porque ele nos trazia benefícios. É que nós imaginamos que era aquele povo judeu, como se não fôssemos nós mesmos a buscar o Mestre na nossa ignorância da época. Então a multidão cercou Jesus, então o Mestre subiu numa barca que estava próxima à praia, sentou-se e começou a falar à multidão.
E ele falou sobre o semeador. Então dizia ele, o semeador saiu a semear. E as primeiras sementes caíram nos caminhos. E vieram os pássaros e comeram as sementes. Outro lote de sementes caiu entre as pedras. E ali elas germinaram, mas não tinham raízes. Então veio o sol e queimou aquelas plantinhas tênues, por falta de raiz, por falta de profundidade. Outras sementes caíram entre os espinheiros. E os espinhos cresceram e afogaram aquelas sementes e elas nada produziram e morreram. Mas por fim, um lote de sementes caiu em terra fértil. E ela germinou e produziu a 100 por 1. Que é um costume da época que hoje nós não usamos. Isto é, cada semente gerou outras 100 sementes para o ceifeiro colher mais tarde. Então o povo não entendeu a mensagem de Jesus. Então o Senhor começou a explicar para a multidão, porque ele mesmo dizia isso. Ouvindo, não entendem. Escutando, não ouvem. Porque os ensinamentos estão acima do seu entendimento. Então o próprio mestre explicou aos que ouviam. Aquelas sementes que caíram no caminho, que os pássaros comeram, representam as pessoas que você perde tempo, e é mesmo, em falar de questões nobres com essas pessoas. Vêm os espíritos que dessas pessoas se alimentam, meus amigos. É que o nosso tempo é muito curto para falar deste assunto. Mas há um comércio fluídico entre encarnados e desencarnados. Assim como o homem explora o boi, os desencarnados exploram o homem. Mas o assunto é muito vasto para tratarmos agora. Então são pessoas que você perde tempo em lançar sementes. As sementes que caem sobre as pedras representam aquelas pessoas que têm um coração de pedra e que não formam raízes, que recebem até com simpatia os ensinamentos do Evangelho, mas por falta de profundidade, minutos depois, já nem se lembram mais do Evangelho. E aquelas sementes que caíram entre os espinhos, o que são os espinhos? Os espinheiros são as preocupações mundanas. Meus amigos, cada um de nós, o Evangelho é uma mensagem. Cada um de nós faz a sua análise. Onde estamos? Os espinhos são as preocupações do mundo. Deste mundo cético, materialista, materializado. São as pessoas preocupadas com o que há de vestir, com o que há de comer, com o shopping center, com o turismo. E todas as fantasias humanas são os espinhos que afogam as boas sementes que Cristo manda aos nossos corações. E Ele nos fala das sementes que caíram em terreno fértil e renderam a 100 por 1. Aqui se referia a Jesus, aos corações sensíveis, aqueles que amadureceram na dor, porque nós amadurecemos na dor. Nós temos horror da dor. Não é que Deus queira a dor. Se Deus quisesse a dor, não teria nos dado a anestesia nem os médicos. Mas se Deus nos deu a medicina e seus profissionais,
e os seus recursos técnicos para aliviar o nosso sofrimento, mas a dor nos ajuda a raciocinar. Eu gostaria que alguém dissesse a mim, me convencesse de que não amadureceu muito com as lutas da vida. Pessoas, especialmente os menos jovens, quanto amadureceram com as lutas da vida. Então, são terrenos férteis em que a mensagem do Cristo chega, encontra um terreno fértil e rende a 100 por 1. E essas almas se enobrecem no Evangelho do Senhor. Então, meus amigos, que este grande mestre, que é Jesus, o Senhor de nossas vidas, esse diletíssimo amigo, que nos conhece a todos pelo próprio nome, nos conhece pessoalmente. Não se iluda, Jesus não está lá no céu das conveniências religiosas. Jesus está ao lado, especialmente enxugando as nossas lágrimas, nos motivando a uma vida melhor. É o dileto amigo que caminha para e passo conosco nas lutas da vida. Que Ele, nessa noite, nos dê a sua bênção. Possamos sentir o hálito quente deste grande mestre que nos recebeu das mãos do Criador como centros microscópicos de vida espiritual e há de nos devolver ao universo como cidadãos universais, como sua chancela para a vida cósmica. Que Ele nos guarde, nos abençoe, nos dê a sua paz, que assim seja.